Como o sangue da família imperial do País das Neves se misturou com o sangue do espírito da água, quando o seu coração se enche de tristeza, o céu cobre-se de nuvens e começa a chover. E então a protagonista, vestida de luto, olhou para o céu e viu que não havia uma única nuvem no céu. Depois dirigiu a sua atenção para o imperador, que disse que o príncipe devia despedir-se da imperatriz pela última vez. E ele concordou calmamente, e ao olhar para ele, o protagonista pensou que a imperatriz era a sua mãe. E a rapariga não se apercebeu da emoção que ele estava a conter, pois conseguia enganar até o tempo. Mas a protagonista sabia que o seu irmão não tinha sido sempre muito emotivo. E assim, a rapariga que olhava para o irmão perguntava-se como seria difícil para ele. Mas, nesse momento, a mãe veio ter com ela e acalmou a protagonista, dizendo-lhe que tinha um guarda-chuva, por isso não tinha de se preocupar em molhar-se. Mas ela não reagiu às suas palavras e começou lentamente a perder a consciência. E tudo o que conseguia ver eram as pessoas preocupadas reunidas à sua volta a tentar ajudá-la e a chamar um médico para a trazer de volta à consciência. Nisshin tinha as roupas encharcadas e homens vestidos de preto à sua volta. Mas os olhos do irmão não estavam cheios de tristeza, mas de raiva. Foi nesse momento que a rapariga percebeu finalmente que este mundo fazia parte do romance. O Império da Neve é um lugar abençoado pelos espíritos, e neste império já governou o 24 Degrees, Imperador Dagon Royce Arthur Whitesnow, bem como uma princesa do Reino da Chuva. E como resultado desta união, nasceu o príncipe Aiden Henry. Mas, apesar disso, o imperador Dagon Royce Arthur Whitesnow não prestava atenção ao seu consorte ou ao seu próprio filho nativo. E isso foi até Melissa, uma aristocrata comum, conquistar o seu coração. Eventualmente, o apaixonado imperador Dagon Royce Arthur Whitesnow decidiu que esta rapariga seria a verdadeira imperatriz para ele, e então nasceu a sua filha, cujo nome era Nishina Aron. Tinha cabelo preto como alcatrão, pele branca e lisa e olhos azuis como o céu. Era uma rapariga que herdou os traços da família imperial e foi apelidada de Tesouro do Império, uma beleza criada no amor incondicional. E ela era quase maior de idade para poder fazer um contrato com o espírito da água. E reconhecendo as suas capacidades e o seu caráter doce, a princesa foi proclamada o pequeno sol do império. E todos diziam que o futuro desta rapariga estava claramente destinado a ser belo. Mas tudo acabou quando os rebeldes começaram a ser ouvidos. E o príncipe acabou por matar o imperador e os seus lacaios com o apoio da família da sua mãe. E a princesa foi banida para a mais profana das terras. E no exílio tratava em segredo as pessoas que precisavam, e a rapariga ia viver tão tranquilamente até a sua morte. Mas o nome da santa tornou-se cada vez mais famoso, assim como as suas capacidades. Então, o príncipe viu a irmã como uma ameaça, e ordenou ao seu cavaleiro mais leal, Rubis, que matasse a mulher. Nishina Aron viu Rubis Russell, e disse que o seu irmão provavelmente já tinha dado a ordem se o cavaleiro tivesse aparecido neste sítio. E assim, humildemente, caiu de joelhos, pensando que agora a sua vida tinha realmente acabado. Mas Rubis Russell anunciou calmamente que estava a dar à protagonista uma oportunidade de falar antes de morrer. Mas ela apenas ponderou que as suas últimas palavras seriam provavelmente transmitidas ao seu irmão e perguntou-se o que lhe queria dizer. Por isso, com um sorriso, disse que esperava muito que Aiden Henry fosse o sol que brilha mesmo nos confins do império. E assim a tão amada princesa morreu, deixando apenas o príncipe vivo para assumir o trono manchado de sangue. Ele foi dotado dos traços do forte imperador que desejava ser, mas em troca, perdeu todos os sentimentos humanos que lhe restavam. E quando parecia que toda a sua vida estava cheia de miséria, apareceu uma rapariga que mudou drasticamente a sua vida, e Aiden Henry considerou-a a sua salvadora. E esse foi o fim da sua história. Numa história chamada Branca de Neve, a personagem principal não era Nishina Aron, mas, quando abriu os olhos, viu uma criada chorosa e preocupada que tentava trazer a rapariga de volta à consciência. A personagem principal não percebia como é que ela estava aqui, e então Joey, assustada e a chorar, explicou que Nishina Aron tinha desmaiado e por isso levaram-na para o quarto. Mas ela levantou-se calmamente do seu lugar quando ficou sozinha no quarto, pensando que, se o seu sonho era real, isso significava que iria morrer em breve. E só de pensar nisso, o seu corpo estremecia, porque não queria morrer assim. Mas depois, lembrou-se que até os seus pais teriam de morrer às mãos do seu irmão mais velho, e ela não ia deixar que isso acontecesse.
porque tinha de haver uma forma de garantir que ninguém morria e que o seu irmão era feliz. No romance, Nishina Aaron não tinha ressentimentos nem arrependimentos e aceitou o fim trágico sozinha. Por isso, quando a protagonista se lembrava, conseguia arranjar um plano porque compreendia o comportamento do irmão, pois ela tinha causado uma dor incrível a Aiden com a sua simples existência, e a sua felicidade era a causa da sua solidão. E Nishina Aaron percebeu isso, mas decidiu não prestar atenção porque também tinha medo de ser rejeitada. E, eventualmente, todos esses momentos transformaram-se gradualmente em verdadeiro ódio, e ela permaneceu inimiga do seu próprio irmão até o fim. Mas a rapariga sabia que um futuro tão horrível não deveria acontecer, e por isso, Nishina Aaron decidiu que deveria certificar-se de que todos ficariam felizes no final da história. Mas a criada que entrou ficou muito desagradada por Nishina Aaron estar acordada, pois devia estar a descansar na cama. A protagonista tentou desajeitadamente inventar desculpas, mas percebendo que era inútil, concordou em deitar-se como Joey lhe tinha pedido. Mas antes de o fazer, perguntou como tinha corrido o funeral da imperatriz, mas Joey explicou calmamente que o funeral tinha terminado assim que a princesa desmaiou. E a assustada Nishina Aaron não percebeu a razão, pois o funeral era para continuar. Mas a empregada disse calmamente que era uma ordem do imperador, pois o tesouro do império era mais importante do que qualquer funeral. Então, Joey pediu a Nishina Aaron que não se preocupasse com nada e que tivesse apenas uma boa noite de sono. Mas, chocada, apercebeu-se de que as coisas já tinham corrido mal, e ponderou o facto de poder morrer ainda mais cedo do que no romance original. No final, por muito que Nishina Aaron ponderasse, apenas algumas ideias lhe vinham à cabeça. A primeira é que o imperador Deegan Royce Arthur Whitesnow devia ter feito de Aiden o seu sucessor. Em segundo lugar, ela precisava de aliviar o ódio do irmão por ela, por todos os meios necessários. E estes primeiros passos estavam a caminho de mudar o futuro. Mas a protagonista, em desespero, pensou que, se estes pontos fossem possíveis, ela não teria morrido nessa altura. Mas mesmo que ela dissesse a Aiden que não estava preocupada com o trono, nada garantia que o irmão acreditasse nela. Muito menos que a escolha de um herdeiro era um direito do rei, e ele era extremamente seletivo. E no final, para o convencer, é necessário redirecionar a força que sustenta a princesa para o príncipe. Mas isso, obviamente, não pode ser feito de forma abrupta, especialmente porque agora ela não poderá aproximar-se do irmão. Porque foi ela que recentemente arruinou o funeral da mãe dele. Mas assim que a imagem que tinha visto naquele dia lhe veio à cabeça, a sua coragem desapareceu. E isso deixou-a com um terceiro plano, que era Rubius Russell, porque tinha de se certificar de que o cavaleiro não a matava, mas a deixava ir. E não fazia sentido mandar este sujeito para algum lado e interferir no encontro dele e de Aiden, pois Aiden Henry podia ter ordenado a mesma coisa a qualquer outro cavaleiro. Por isso, era melhor manter Rubius Russell por perto e vigiá-lo, mas ela precisava de pensar num plano para ter a certeza de que o tipo a deixaria ir. Porque, se a ordem fosse dada, qualquer cavaleiro não hesitaria em se opor a ela. E por isso, Nishina Aaron já tinha percebido que não havia uma saída fácil para a situação. E uma vez, parecia que a protagonista desta história era ela. Mas o cabelo preto como alcatrão, os olhos azuis profundos como o mar e a pele branca como a neve, não eram características que lhe pertencessem apenas a ela. E assim também, Nishina Aaron percebeu que, mesmo que não fosse a protagonista da história, precisava de mudar o futuro a partir das suas memórias. E terá de se certificar de que o cavaleiro de cabelo prateado a favorece para que não a possa matar no futuro. Como aquele caçador da Branca de Neve que no conto de fadas original teve pena da rapariga e não a conseguiu matar. E depois, Nishina Aaron apercebeu-se que nesse caso, ela própria deveria tornar-se como a Branca de Neve. Nishina Aaron acabou por ir almoçar um pouco mais tarde com os seus pais, que estavam muito preocupados com o seu estado. Mas ela informou calmamente que estava realmente bem. E, entusiasmado, o imperador Deegan Royce Arthur Whitesnow refletiu sobre as palavras do curandeiro e afirmou que a doença de Nishina Aaron não era assim tão perigosa, mas que ela devia continuar a vigiar a sua saúde. Mas ela convenceu o pai de que era porque ultimamente andava a ler muito à noite e talvez fosse privação de sono. Mas Nishina Aaron admitiu que queria falar com o pai, apesar de saber que ele tinha muitas coisas políticas para fazer. Mas o imperador Deegan Royce Arthur Whitesnow olhou para a filha com um sorriso de satisfação
e afirmou que não tinha nada mais importante para fazer do que a sua própria filha. Mas a protagonista sabia que o assunto era realmente urgente, pois tinha visto as lágrimas do ajudante do imperador, e por isso não sabia como discutir o assunto com o pai. Mas, no momento seguinte, Melissa virou-se para a filha e disse que, aparentemente, a protagonista ainda estava mal, e sugeriu-lhe que experimentasse frango cozido num caldo com ervas medicinais, pois ouvira dizer que no Oriente se comia para recuperar. Nishina Aaron percebeu que não devia discutir com a mãe preocupada e concordou. A Nishina Aaron pensou que podia usar a situação a seu favor, e disse que precisava de começar a treinar a sua resistência, e admitiu que queria aprender a manejar uma espada, porque mesmo que não se tornasse uma espadachim excepcional, isso ajudá-la-ia a melhorar a sua saúde, enquanto pensava que só através dos seus estudos teria a oportunidade de se relacionar com rubis. E depois, refletindo sobre o imperador Dagon Royce, Arthur Whitesnow afirmou que cuidar da saúde e do corpo são qualidades muito importantes para um futuro sucessor. E virando-se para o seu cavaleiro, declarou que iria instruir a sua filha na arte de manejar a bola. Mas, nesse momento, Nishina Aaron afirmou resolutamente que, embora considerasse Sir Hilton um cavaleiro muito forte, não podia perder o seu tempo a treiná-la. Depois disso, discutiram durante algum tempo e concordaram que o imperador Dagon Royce Arthur Whitesnow iria encontrar um professor adequado para Son, a sua filha. Mas ela afirmou calmamente que os outros cavaleiros também estavam ocupados a proteger o império e a família imperial, pelo que não queria perturbá-los por razões pessoais. E depois apercebi-me que Rubis Russell era tecnicamente um cavaleiro AOS 17 anos, e devido às suas extraordinárias capacidades, conseguiu entrar no palácio em apenas 1 ano. O que significa que ele ainda não é um cavaleiro, está apenas a ser treinado. Afirmou que seria mais adequada para um candidato a cavaleiro que ainda estivesse em formação, pois acreditava que os aprendizes que estavam a ser treinados tinham capacidades suficientes para a treinar e estavam mais aptos para as batalhas futuras. Além disso, o imperador Dagon Royce Arthur Whitesnow sempre lhe pediu para fazer amigos, e se ela se aproximar de algum dos candidatos a cavaleiro, pode fazer amizade com ele. Mas os imperadores continuaram a tentar discutir com Nishina, e ela usou as suas táticas secretas a que o imperador Dagon Royce Arthur Whitesnow não conseguiu resistir. E concordando, disse que, se Nishina não tivesse resultados, 1 mês depois o cavaleiro Hilton seria o seu professor. E Nishina Aaron apenas agradeceu alegremente ao pai por tal decisão. Depois, virou-se imediatamente para o cavaleiro e pediu-lhe que fosse para o campo de treinos. Algum tempo depois, Nishina Aaron estava preparada para sair, e as criadas demoraram muito tempo a cuidar da sua imagem, apesar de ela não parecer precisar. E depois, Nishina Aaron admitiu a Hilton que estava um pouco preocupada, porque tinha levado comida para os candidatos a cavaleiros, mas achou melhor fazer uma tarte em vez de bolachas e muffins. Mas Hilton informou-os calmamente de que, uma vez que tinha sido preparada pela princesa, eles iriam gostar até da farinha. Mas, descontente com tais observações, Nishina Aaron apenas lhe recordou que ia dar uma prenda semelhante à sua futura professora, e pensou que Hilton nem sequer se apercebia da gravidade da situação. No momento seguinte, cruzaram-se por acaso com o príncipe, e olhando com entusiasmo à sua volta, Nishina Aaron apercebeu-se de que o homem à sua frente era o homem que tinha ordenado a Rubis que a matasse, bem como o seu único irmão, e depois, ritualizando-a, pensou que Aiden Henry parecia ainda mais abatido do que ela pensara anteriormente, e interrogou-se se ele teria comido bem durante todo este tempo. Mas ele passou sem lhe prestar atenção, e pegando-lhe pela manga, a rapariga pediu-lhe que parasse. Aiden Heinrich ficou loucamente desagradado, e depois, olhando para o olhar assassino de Nishin, Aaron pensou que agora não podia dizer uma palavra. Mas o príncipe voltou a repetir a pergunta, e a rapariga perguntou-se o que poderia ter dito, pois o que ela queria mesmo era pedir desculpa por a mãe ter tomado o lugar da imperatriz. Mas, no final, não conseguiu dizer-lhe nada, e Aiden Heinrich foi-se embora. E Hilton reparou imediatamente na reação de Nishin, e ficou muito entusiasmada, mas apenas perguntou com tristeza se o irmão consideraria a sua consolação uma troça dele. Mas eu sabia que não devia incomodar toda a gente à minha volta com uma coisa dessas. Por isso, limitou-se a sorrir e fez sinal para que o cavaleiro seguisse em frente. Por fim, chegaram ao campo de treino, e o cavaleiro explicou que se tratava de um campo de treino para cadetes, e que eles viviam aqui em grupos,
e concentravam-se apenas no treino. O cavaleiro disse que talvez os cadetes sentissem algum desconforto por viverem juntos, uma vez que quase todos os jovens eram aristocratas, mas que isso poderia claramente aumentar o seu espírito fraterno, pelo que era necessário. Mas Hilton reparou que a rapariga estava obviamente à procura de alguém, e afirmou que, como mentor destes rapazes, poderia ajudar a princesa. Mas, no momento seguinte, Nishina Aaron controlou-se e encontrou finalmente o namorado de Rubies Russell de que precisava. E quando ele voltou para eles e para ela, ficou envergonhada ao pensar que Rubies Russell era realmente um tipo muito bonito. Tinha um cabelo prateado deslumbrante com olhos vermelhos a transparecer, e era exatamente como ver uma rosa a desabrochar na neve. Mas depois, lembrou-se que os olhos vermelhos de Rubies Russell tinham passado toda a sua vida a tentar curá-los, porque eram considerados um símbolo do demônio. E não se sabe se esta superstição é verdadeira, mas era acreditada por pessoas de todo o império. Foi assim que nasceu o segundo filho do conde, e para piorar, a sua mãe, uma criada, morreu após um parto difícil. E espalhou-se o boato de que Rubies Russell teria comido a mãe de dentro para fora durante o parto, e por isso o rapaz cresceu sozinho. E os tempos terríveis que viveu fizeram de Rubies Russell o homem que era agora, e tornou-se aquele que inclina a cabeça a toda a gente. Mas no momento seguinte, onde Nishina Aaron percebeu que estava a começar a simpatizar com Rubies, o que era estranho, pois ele era um homem que não hesitara em matá-la. Mas foi distraída dos seus pensamentos por um cavaleiro que se aproximou a correr e pediu desculpa por estar atrasada, mas Nishina Aaron apenas lhe disse calmamente que não havia nada de estranho nisso, pois ela era uma convidada não convidada. Mas, para compensar a sua chegada repentina, preparou um lanche. E depois, o homem alegre informou imediatamente todos os formandos de que ia anunciar um intervalo. E disse que a princesa tinha feito os doces ela própria e pediu-nos para nos revezarmos. Mas depois de ter distribuído os rebuçados pelos seus pupilos, perguntou-se por que é que a princesa tinha vindo, e Knight Hilton quis explicar ele próprio toda a situação. E depois, entusiasmada, a rapariga olhou à volta de Rubies Russell, perguntando-se por que razão ele não tinha comido os doces que lhe tinham sido preparados, e estava muito ansiosa e esperava que ele não os deitasse fora. Mas ele acabou por provar todos os biscoitos que ela fez, o que deixou Nishina Aaron loucamente feliz. Mas depois, o cavaleiro aproximou-se dela, e ela explicou-lhe que gostaria de escolher um mentor de treino de força entre os seus alunos. Por isso, quis ouvir a recomendação do cavaleiro para um cadete capaz, e pensou que devia recomendar Rubies, pois era o mais capaz de todos os cadetes. Mas, para surpresa de Nishin Aaron, foi-lhe oferecido Henrique, e foi-lhe dito que ele era realmente capaz e tinha um caráter calmo, pelo que não seria um grande problema. Mas ela explicou novamente que precisava do melhor de todos, pois queria aprender a lutar com cavaleiros. E então, pensando, o cavaleiro confessou que, em termos de habilidade, Rubies Russell seria o melhor. E então o rapaz pensou imediatamente no facto de que não ia ser escolhido, por isso baixou a cabeça e começou a afastar-se. Mas, para sua grande surpresa, a rapariga declarou que gostava muito dele e, com um sorriso, informou-o de que queria que Rubies Russell fosse o seu professor. Mas na sua cabeça já tinha imaginado a imagem do jovem a negar o seu pedido para ser professora. E por isso estava muito ansiosa para saber o que ele iria responder. Mas, nesse momento, um cavaleiro chamou-o e pediu a Rubies Russell que se aproximasse. E todos os cadetes à volta não percebiam por que é que a princesa o tinha escolhido, porque todos pensavam que o tipo estava amaldiçoado. Mas quando ele se aproximou, fez uma vênia a Nishina, cumprimentou-a e apresentou-se. E ela disse-me alegremente que estava muito feliz por finalmente o conhecer. E depois, o cavaleiro responsável pelo treino dos rapazes explicou que a princesa queria ter Rubies como professor, mas olhando para Rubies Russell, o protagonista pensou que parecia que o jovem estava muito embaraçado com tal pedido. Mas era a única oportunidade de se relacionar com ele, e ela esperava que ele concordasse. Mas quando o rapaz começou a falar, Nishina Aaron já pensava que ele iria dizer não. Por isso, explicou-lhe com entusiasmo que não ia demorar muito tempo e implorou-lhe que concordasse. Nishina Aaron agradeceu-lhe imenso por ter concordado em trabalhar com ela e refletiu que tinha conseguido levar a cabo parte do plano e que só faltava fazer amizade com ele. Depois, foi enviada para uma aula onde o professor lhe disse que o império onde Nishina Aaron vivia era o mais rico e poderoso do continente.
E foi através da proteção dos espíritos que o império atingiu uma época calma e pacífica. Era David, que era o secretário da família imperial, e agora o professor do príncipe e da princesa. Depois, Nishina Aaron refletiu sobre o facto de anteriormente ter pensado que o Império do Vento, que fazia fronteira com eles, era poderoso apenas em termos de força, algo que desagradava a David, e afirmou que o conhecimento de outros países é a base de um futuro governante, e notou que Aiden Henry estava claramente à frente de Nishina nesse conhecimento. Mas ela só se interrogou sem jeito se não estaria realmente motivada pela competição, porque nunca se tinha interessado por ela. Mas, olhando para a cara dela, David decidiu calmamente passar a outro assunto. O primeiro a falar foi o Dr. Giuseppe, que explicou que queria discutir a causa da degradação das terras do Império do Vento, que já durava há 200 anos. Mas eles sabiam que mais de metade dos atuais territórios ocidentais do Império do Vento se tinham tornado terra de morte. Era por causa deste fenômeno que o Império do Vento sofria de escassez de alimentos, e por isso procuravam a Floresta dos Espíritos, que ficava na fronteira com o seu império. Mas depois de se desculpar, a protagonista comentou que achava estranha essa tendência do Império do Vento. Afinal, o Império do Vento já era dono de parte da floresta. Mas David explicou que essa parte era muito pequena, comparada com a parte que o seu estado possuía, porque a terra que eles possuem não vai resolver a escassez de alimentos. Por isso, os ladrões que nascem com fome estão a atravessar a fronteira. E, recentemente, até houve um caso de uma travessia através de um reino vizinho. Mas a princesa inquieta perguntava se as pessoas que se encontravam perto da fronteira e que residiam lá estavam bem. Mas David comentou com um sorriso que não podia dizer com exatidão se estavam bem. Mas os guardiões do império trabalhavam arduamente para manter e proteger a segurança pública. E afirmou que em todos os territórios havia os seus comparsas que protegiam essas terras. E entre eles havia famílias como os Scopes, os Campbells, os Kebondashes. E depois, Nishina Aaron acrescentou que uma das famílias que defendiam as suas fronteiras era também a família Russell. Mas David reparou que, há 2 anos, na guerra contra os saqueadores da fronteira, se o segundo filho da família não tivesse sido ativo, teria sido imediatamente destituído do seu título. E perguntou se Nishina Aaron conhecia a alcunha que Rubis Russell recebera no campo de batalha AOS 13 anos. Mas ela sabia muito bem, porque lhe chamavam o demônio do inverno. E depois David diz que já tinha ouvido rumores de que Rubis Russell se tinha tornado professor de esgrima de Nishin. E David estava preocupado com a possibilidade de ele ser um bom professor, porque não sabia nada sobre esgrima. Acabou um pouco mais tarde com a rapariga sentada na relva, à espera de Rubis Russell, e a pensar na sua morte na história original, porque o mais provável é que o rapaz tivesse morrido tal como a libélula que estava à sua frente, igualmente calado e sozinho. E Russell era o tipo de pessoa que, em caso de morte, nem sequer seria mencionado, e parece que estava sempre pronto para ela. Mas, nesse momento, Rubis Russell aproxima-se dela e pede desculpa pelo atraso. Mas, olhando para ele, Nishina Aaron apercebe-se imediatamente de que ele estava claramente a tentar não estabelecer contato visual com outras pessoas por causa dos seus olhos vermelhos. Mas, mesmo assim, ela afirmou que o problema era ela ter chegado cedo, pelo que Russell não precisava de se preocupar. E ela própria refletiu que, quanto mais vezes via Rubis Russell à sua frente, mais confusa ficava sobre qual dos dois merecia mais compaixão. Porque ele era um demônio de inverno que era um mestre espadachim no campo de batalha. E também o rapaz que, por hábito, baixava sempre os olhos e ela perguntava se realmente que tipo de vida teria vivido, mas percebeu que deviam começar por se aproximar, porque ele não diria nada. Por isso estava a pensar por onde começar a aula, mas ele disse calmamente que a rapariga queria aprender esgrima para melhorar a sua resistência e que precisaria de força para segurar uma espada. Por isso, sugeri-lhe que começasse pelos exercícios mais fáceis. Ela não percebia por que é que tinha de fazer estes exercícios, porque os exercícios eram uma desculpa para se aproximar de Rubis. Mas pensou que se treinasse com o melhor cavaleiro, ficaria tão forte como ele e teria mais hipóteses de sobreviver. E então o jovem disse que, nesse caso, o treino de hoje consistiria em dar 10 voltas ao campo de treino, e que os treinos seguintes dependeriam da resistência da princesa. E depois, concordando, ela perguntou como se podia dirigir ao rapaz,
mas este calmamente permitiu que ela se dirigisse a ele pelo seu nome, o que obviamente surpreendeu Nishina, uma vez que ele era o seu professor. Perguntou-se se o rapaz poderia olhá-la nos olhos quando falava, mas Nishina Aaron convenceu-o calmamente de que achava os olhos de Rubis Russell muito bonitos, pois pareciam-se muito com flores no meio da neve. E admitiu que quando viu Rubis Russell pela primeira vez, ele era tão bonito que ela nem conseguiu dizer-lhe uma palavra. Mas ele apenas se afastou sem jeito e ofereceu-se para lhe mostrar um exemplo do exercício. Nishina Aaron ficou a pensar se a cor vermelha lhe ficava mesmo bem. No final, o treino terminou assim, e a rapariga, após 2 voltas, já andava com as pernas trêmulas e pensava que, se corresse as 10 voltas, morreria de certeza. Eventualmente, ela apareceu para a aula de filosofia, e olhando em volta para os seus professores descontentes, Carlos pensou que ela raramente chegava a horas e que alguma coisa devia ter acontecido. Mas ela apenas brincou, dizendo que se pudesse vir mais tarde, gostaria de descansar um pouco, já que ainda não se estava a sentir muito bem depois do treino de ontem. Por isso, hoje tiveram de continuar a estudar o tema do monarquismo, que não tinham tido tempo de terminar na aula anterior. E o professor de filosofia explicou que, por vezes, um monarca tinha de se comportar de forma diferente do que as pessoas esperavam. Afinal, um país forte precisava de um monarca forte, e para defender o seu governo, tinha de ganhar o amor das outras pessoas. Mas Nishina Aaron só pensava, sem jeito, que não queria aprender nada disso, uma vez que nem sequer planeava seguir o caminho do herdeiro. E por isso, perguntou se um monarca precisa de possuir qualidades como a benevolência. Mas Carlos explicou calmamente que Nishina Aaron só devia ter esse aspecto, mas não tem, porque um monarca não precisa de ter misericórdia e justiça, precisa de ter cálculo e capacidade de análise. E então Nishina Aaron refletiu que algo assim não era absolutamente correto para ela, e tinha acabado de perceber que não se encaixava nessa imagem, porque Carlos sempre lhe ensinou a não simpatizar com os outros e a não perdoar tão facilmente. Mas quando compreendia a razão do comportamento de uma pessoa, não conseguia deixar de a perdoar. E também não conseguia odiar o irmão, assim como não conseguia deixar de simpatizar com Rubis, porque no romance ela via o que eles estavam a passar. E quanto mais Nishina Aaron aprendia sobre as qualidades exigidas a um monarca, mais se apercebia de que ele não se enquadrava nesse papel. Por isso, um pouco mais tarde, Nishina Aaron ia treinar, e entusiasmado, Cavaleiro Hilton pediu-lhe que descansasse, pois ela parecia um cervo recém-nascido que caía em vez de andar. Mas ela insistiu que ia treinar na mesma, e pediu a Hilton que não se preocupasse tanto, e refletiu que não podia perder o seu precioso tempo. Afinal, o seu treino era apenas 1 hora por dia, mas além disso, tinha se preparado para hoje. Nishina Aaron acabou por chegar ao treino um pouco mais tarde e pediu desculpa a Rubis pelo atraso e admitiu casualmente que tinha dificuldade em andar. Mas depois de se aproximar de Rubis, perguntou-se há quanto tempo ele estaria à espera, mas ele assegurou calmamente à princesa que estava tudo bem. E Nishina Aaron refletiu alegremente sobre o facto de Rubis Russell mal ter escondido os olhos hoje e de ter ouvido realmente as suas palavras. E assim, ela pensou que tinha de dar o seu melhor hoje e sugeriu que começasse a treinar o mais depressa possível. Acabou por treinar 2 voltas ao campo, mas depois de se lembrar do estado de Nishina Russell, reduziu a corrida para 1 volta e pediu a Nishina Aaron que se sentisse à vontade para lhe dizer se ele corresse demasiado depressa. E a rapariga só pensava no facto de Rubis Russell, apesar de ser seu professor, gostar muito dela e por isso tinha de correr esta volta. Mas os sapatos acabaram por lhe sair dos pés, atirando-a para o chão e batendo com a cara na relva. E o rapaz entusiasmado que corria ao seu lado estava a verificar se ela não estava magoada ou ferida. Mas Nishina Aaron só pensava no facto de estar muito envergonhada. Depois, o jovem olhou para os pés dela e disse-lhe que ela devia ter usado os sapatos mais confortáveis no treino e que se tinha apercebido que estava magoada. E depois pediu desculpa pela sua falta de educação. E a protagonista olhou para ele e não percebeu o que ele ia fazer. E então Sir Russell levantou-a nos seus braços. E a princesa excitada só implorava para ser libertada, pois estava muito desconfortável. Mas ao aproximar-se, Rubis Russell avisou que se a princesa se contorcesse poderia cair, e pediu-lhe para ter cuidado. E então, apesar dos seus argumentos e embaraços, Nishina Aaron reconheceu que não podia andar por causa das suas pernas, e Rubis Russell afirmou que queria levá-la ao palácio. Mas, nesse momento,
A heroína lembrou-se do que tinha trazido consigo, por isso desatou o saco e ofereceu a Rubis uma amostra dos biscoitos que tinha feito. Mas eu pensei que ele tinha as mãos ocupadas, por isso pus-lhe uma bolacha na boca. Mas demorou um segundo a aperceber-se de que tinha passado das marcas por ser demasiado descarada. Como resultado, um pouco mais tarde, Joey estava a curar as pernas da princesa e ficou descontente ao perguntar o que é que ela estava a fazer, se era capaz de se magoar a si própria. Depois disso, o cavaleiro Hilton, indignado, perguntou-se como é que ele podia permitir que a princesa se excedesse tanto, mas ele apenas comentou, sem jeito, que estava a tentar impedir Nishina. Mas Joey não parava de gritar com ele e de se ressentir por não ter impedido a rapariga. E ela, sem jeito, pediu desculpa ao cavaleiro, mas achava que ela e Ruby Russell se tinham aproximado um pouco mais durante este treino, porque o rapaz até tinha aceitado os seus biscoitos, apesar de ter sido um pouco atrevido da parte dela. E além disso, hoje até conseguiu ver o lado giro de Rubis Russell, o que a deixou muito feliz. Mas ao ver o que Nishina Aaron estava a rir, Joey ficou muito desagradada e não percebia como é que ela se podia divertir mesmo depois de se ter magoado. E depois calçou e descobriu que a ferida tinha sido agravada pelos sapatos desconfortáveis. E prometeu preparar os seus sapatos especiais de treino, mas o treino devia ser suspenso até a princesa estar totalmente recuperada e a sua ferida sarar. A princesa tentou explicar que só tinha de treinar todos os dias, mas Joey não se deixou intimidar. E então a protagonista ficou chocada ao pensar que só tinha pensado que podia aproximar-se de Rubis e, olhando para Sir Hilton, pediu-lhe ajuda para a defender. Mas ele apenas desviou o olhar desajeitadamente, e foi aí que Nishina Aaron percebeu que aquilo só parecia ser uma traição. E o desagrado de Joey ao olhar para a princesa ordenou-lhe que descansasse. E parece que a protagonista não tinha mesmo alternativa. Assim, Nishina Aaron pensou no facto de não poder treinar, mas esperava poder pelo menos voltar a Rubis e agradecer-lhe pessoalmente a ajuda que lhe tinha dado. Assim, uma semana mais tarde, a protagonista, descontente, refletiu sobre o facto de ter sido, de facto, encerrada e proibida de sair do palácio até a sua perna estar totalmente recuperada. E por isso, o seu treino recomeça a partir de hoje, pelo que só poderá agradecer a Rubis Russell uma semana mais tarde. Mas foi abordada por Melissa, que reparou que Nishina Aaron parecia muito cansada e presumiu que o treino tinha sido muito mais duro para ela do que Melissa esperava. Mas Nishina Aaron explicou calmamente que gostava muito de treinar, porque sabia que não podia dizer à mãe que se tinha lesionado no início do treino. Mas Melissa apenas reflete que estava muito preocupada com a filha, pois estava muito ocupada, mas mesmo assim decidiu ir ter com ela para a festa do chá. Mas uma Nishina Aaron, constrangida, afirma que foi muito bom para ela desfrutar de uma simples festa do chá com a mãe depois de muito tempo. E então, Melissa reparou que a sua filha tinha recentemente desenvolvido um interesse em fazer sobremesas. Por isso, fez os seus cupcakes e esperava que ela gostasse deles. E a desajeitada protagonista só pensava se aqueles bolinhos seriam um suborno. Mas mesmo assim, não quis contar à mãe. Mas quando provou os bolinhos, nem queria acreditar, porque eram macios, arejados como nuvens, e o creme era tão doce e delicado que se derretia na sua língua. E era realmente um sabor imbatível, por isso ela pensou que devia definitivamente tentar dar algo assim ao Rubis, e esperava que ele gostasse. E depois, olhando para a reação da filha, Melissa ordenou à empregada que pusesse alguns bolinhos com eles para a filha poder comer mais tarde, e Nishina Aaron estava a pensar que o seu suborno de hoje seria ótimo. Nesta altura, Melissa anunciou que, se estas sobremesas eram tão do agrado da filha, gostaria de as tornar a sobremesa principal da próxima festa de chá, e explicou calmamente à filha surpreendida que as flores estavam a desabrochar muito bonitas no jardim e que precisava de assinalar o início da época social. E depois, pensando nisso, Nishina Aaron apercebeu-se de que não tinha pensado nisso antes, porque tanto a mãe como a própria Nishina Aaron tinham apoiantes. E o lugar mais fácil para os encontrar era na festa do chá. E claro que era demasiado cedo para os convencer a juntarem-se ao seu irmão, mas ela podia identificar potenciais aliados com antecedência. Assim, Nishina Aaron disse que, se a mãe não se importasse, também gostaria de participar na festa do chá. E Melissa ficou loucamente feliz por ouvir isso, pois há muito que sonhava estar na festa do chá com a sua filha. E Nishina Aaron
só pensava que ela estava envergonhada porque a sua intenção de participar na festa do chá se devia a outro motivo. Mas a mãe continuava muito feliz. Mas, como não tinha outra escolha, pediu para lhe dizerem a data da festa do chá. E pensou que seria na festa do chá que começaria o seu plano para ter um final feliz para si e para a sua mãe. E a única coisa que lhe restava fazer era melhorar as relações com o irmão, e isso era o que mais a assustava. Por isso, quando a protagonista estava a caminho do treino com Joey, uma empregada excitada estava preocupada com a sua perna. Mas quando a protagonista lhe garantiu que estava tudo bem, Joey reparou que Nishina Aaron parecia muito deprimido. Mas Joey sugeriu calmamente que Nishina deveria começar por mostrar a esse homem o seu lado bom, como o facto de as feridas das outras pessoas serem mais importantes para ela do que as suas próprias, porque essas qualidades poderiam ajudar alguém que não contava a ninguém a sua verdadeira dor. A rapariga desajeitada perguntava-se se poderia aliviar a dor daquela pessoa de uma forma semelhante. Mas a empregada informou calmamente que, infelizmente, mesmo que Nishina Aaron tomasse a sua dor para si, a dor dessa pessoa não seria reduzida. No entanto, ele poderia ficar menos solitário e Nishina não precisava de se preocupar, porque Joey acreditava que ela era capaz de o fazer. E desejou-lhe que desta vez fizesse um bom exercício e não se magoasse. E depois, a protagonista agradeceu alegremente a Joey e pensou no facto de que, embora não pudesse ajudar o irmão, podia salvá-lo de uma solidão sem fim. Foi isso que ela pensou, mas nem sequer esperava conhecer o príncipe tão depressa. E assim, quando se cruzaram, ela perguntou-lhe se ele ia para o treino e depois, sem jeito, informou-o de que ela também tinha de ir para lá. Mas o tipo estava muito descontente com a presença dela e ia simplesmente passar ao lado. Mas Nishina Aaron não desistiu e ofereceu-lhe uma pequena conversa, o que pareceu irritar ainda mais o tipo, porque ele pensava literalmente que a irmã era louca por se atirar a ele por uma razão desconhecida. E então, Nishina Aaron apercebeu-se de que tinha lido sobre este episódio na história original, porque no livro foi o momento a partir do qual Nishina Aaron nunca mais falou com o irmão. E agora que a protagonista estava no lugar da Nishina original, apercebeu-se que Nishina Aaron não estava a evitar Aiden por medo que ele a magoasse novamente. Porque o problema era que Nishina Aaron não queria magoar mais o seu irmão, mas em vez de aceitar a tragédia num esforço para não fazer mal, é muito mais apropriado avançar em direção a uma aparência feliz, mesmo que isso magoe. Acabou por fazer o seu treino, mas Nishina Aaron não percebia por que é que sentia que o seu coração estava prestes a explodir. Então, caiu no chão a tentar recuperar o fôlego, e Rubius Russell, que estava preocupado com o seu estado, aproximou-se dela. E então ela perguntou-lhe, sem jeito, se podiam faltar à aula de hoje. Depois disso, descansaram um pouco perto da árvore, e Nishina Aaron contou alegremente quais as guloseimas que tinha trazido e que queria partilhar. E pediu a Rubius Russell para escolher algo do que ela tinha trazido. Nishina Aaron exalou finalmente um suspiro de alívio, pois pensava que Rubius tinha gostado da sua guloseima. Mas Rubius Russell, surpreendido e confuso, perguntava-se se Nishina Aaron não queria comer com ele. Mas ela informou-o calmamente que já tinha comido antes e que tinha trazido estas sobremesas especialmente para Rubius Russell, e por isso pediu ao rapaz que demorasse o tempo que quisesse. Depois, observando-o, pensou que visto de fora, o tipo era muito giro, e que talvez ela tivesse o mesmo aspecto visto de fora, e fosse por isso que a mãe gostava tanto de lhe dar de comer. Acabou por perguntar a Nishina Aaron, um pouco mais tarde, qual das sobremesas que Rubius mais gostava, e refletiu que ele parecia gostar muito de doces. Mas parece que Rubius Russell ficou muito embaraçado e surpreendido com tal suposição. E Nishina Aaron pensou imediatamente que mesmo a história original nunca mencionou do que Rubius gostava exatamente. E talvez Rubius Russell nunca tivesse tido a oportunidade de descobrir. E então pensou que agora, em vez de subornos, gostaria de dar presentes ao seu precioso mentor. E Nishina Aaron ficaria contente se ela também conseguisse criar laços com o seu irmão. Mas, nesse momento, o mordomo veio de repente dizer-me que tinha vindo trazer boas notícias. Nomeadamente que o imperador Dagon Royce Arthur Whitesnow deseja que Nishina Aaron também participe nas reuniões regulares, e felicitou-a pelo seu próximo passo rumo ao trono. No final, a reunião discutiu o facto de o estado vizinho ter enlouquecido, porque exigiu que lhe dessem a floresta em troca da pedra mágica. Mas esta floresta era considerada sagrada no império,
pois era uma terra de espíritos que tinha preservado totalmente a sua forma original. Mas se derem esta terra como o Império do Vento exigiu, então a floresta será certamente destruída como o resto das raposas que outrora lhes pertenceram. Mas simplesmente ignorar as suas exigências não vos levaria a lado nenhum, pois onde não havia maneira de os feiticeiros espirituais irem, tudo era posto em movimento com a ajuda de pedras mágicas. E assim, todos à sua volta argumentavam que destruir uma grande floresta era realmente um grande problema, porque tinham de exigir algo mais em troca. Mas se não cedessem à floresta, não poderiam evitar um conflito armado, e isso não podia ser permitido. E ninguém percebia o que fazer. E Nishina Aron apercebeu-se de que o problema era muito grave, mas não valia a pena discutir inutilmente, pois esta atmosfera de egoísmo, ganância e incompetência estava a sufocá-la como se estivesse a sufocar. Mas um homem afirmou calmamente que, por muito que discutissem, não deviam ter recuado de qualquer forma, mas não podiam ir para a guerra, porque perderiam muito. E afirmou que a sua família não tinha medo das batalhas e também não tinha medo de perder, ao contrário da família albanesa que nunca saía da capital. Por fim, a discussão recomeçou com um vigor renovado, e ao vê-la, Nishina Aron pensou que queria mesmo era gritar e acabar com a discussão. E não percebia como é que o irmão conseguia estar tão calmo. Mas, apesar disso, foram interrompidos pelo imperador Dagon Royce Arthur Whitesnow, e dirigindo-se ao chanceler, perguntou-lhe a sua opinião sobre a situação atual, e ele disse calmamente que, se começarem uma guerra, causarão enormes danos ao império, e as despesas militares mais do que duplicarão, e se transformar numa guerra em grande escala, as perdas serão ainda maiores do que na batalha na fronteira há 2 anos. E então, o imperador Dagon Royce Arthur Whitesnow perguntou se, de facto, deviam ter se submetido para evitar a guerra. Mas o chanceler salientou que, se entregassem a floresta como solicitado, a probabilidade de guerra nos próximos 5 anos diminuiria em 30%, mas a guerra rebentaria definitivamente dentro de 10 anos. E depois, pensando nisso, Nishina Aron lembrou-se que, no romance, a guerra começou 2 anos mais tarde, mas então a floresta ainda pertencia ao Império, e lembrou-se que, na história original, Nishina Aron nunca tinha deixado a sua terra natal, até o dia em que morreu, e morreu naquela floresta. Assim, pelo menos, a floresta não era para ser entregue, mas toda a gente começou a discutir sobre quem assumiria o controle se a guerra começasse. Os aristocratas declararam que não se podia confiar no comando dos 2 herdeiros, porque eram demasiado jovens. E então, Nishina Aron também entrou na conversa, pedindo uma oportunidade para falar, pois era uma oportunidade para mudar a imagem do irmão, pelo menos um pouco, aos olhos do pai e dos aristocratas. Assim, ela declarou que, embora ainda não fosse maior de idade, tinha idade suficiente para cumprir os seus deveres como membro da família imperial e por isso estava disposta a assumir responsabilidades quando fosse necessário. E disse com um sorriso que o seu irmão também estava pronto para fazer algo semelhante, e que estava a pensar exatamente na mesma coisa. E assim o imperador, dirigindo-se ao príncipe, perguntou-lhe a sua opinião, e o rapaz não teve alternativa, confirmando calmamente as palavras à irmã. E a rapariga refletia alegremente sobre o facto de, no início do romance, ter sido escrito que Aiden Henry tinha sido forçado a ir para a guerra, mas agora a impressão que tinha dele iria mudar. E continuava a pensar que gostaria muito de se aproximar de Aiden. Mas ao reparar no seu olhar assassino, pensou imediatamente que talvez tivesse feito a coisa errada. Mas nesse momento, os aristocratas afirmaram que não esperavam ter tanta sorte em ter uma princesa, porque ela tinha pensamentos profundos e apresentava as qualidades de uma herdeira digna, destacando-se logo no primeiro dia da sua presença na reunião. E então, a rapariga assustada apercebeu-se de que, aparentemente, o seu aspecto era completamente diferente do que esperava, e todos ficaram com a impressão de que ela estava a competir com o irmão. Depois disso, perguntou-se sem jeito se ela não estaria a fazer aquilo apenas por causa de Aiden, e ponderou como fazer com que a atenção de todos os presentes se voltasse para o irmão. Mas, no final, inesperadamente, o imperador Dagon Royce Arthur Whitesnow anunciou que a reunião tinha terminado por hoje, e assim, Nishina Aron perturbado apercebeu-se de que, se a reunião terminasse realmente assim, haveria mais mal-entendidos entre ela e o irmão. E depois disse que tinha pensado que Nishina Aron já tinha percebido onde era suposto estar. Mas a julgar pelo seu desempenho de hoje, ela nem sequer se conseguia calar.
e perguntou-se se ela queria assim tanto o trono. Mais tarde, olhando para a natureza à sua volta, Nishina Aron pensou que era de facto um belo dia para passear sob o sol quente e admirar as belas flores em forma de borboleta. Mas isso não fazia sentido agora que ela estava sob o escrutínio do seu irmão, porque não lhe foi dada a mínima hipótese de esclarecer o mal-entendido e explicar que só estava a pensar em como ajudar o irmão e não sabia o que fazer agora. Rubius Russell acabou por vir a correr ter com ela e curvou-se para pedir desculpa pelo atraso. A rapariga puxou calmamente o rapaz para junto de si, ajeitou-lhe o cabelo e disse que não havia nada de errado em ele estar atrasado, e que ele não se devia ter incomodado a correr para aqui, porque podia magoar-se, o que ela não queria mesmo. E ela própria refletiu que Rubius Russell já tinha muitas cicatrizes e que por isso não queria que ele sofresse tanto. E depois viu a cicatriz e perguntou-se como é que ele a tinha feito. Mas, nesse momento, o desajeitado Rubius Russell afastou-se e foi aí que uma excitada Nishina Aron se apercebeu do quão perto estava. E apercebeu-se que já tinha agido assim antes, porque estava sempre a ajudar Sir Hilton e isso era um hábito seu. Por isso, refletiu desajeitadamente que, após a reunião, não conseguia dormir devido à excitação e, por isso, cometeu um erro e, desajeitadamente, pediu desculpa por lhe ter tocado sem o avisar. Mas quando olhou para a cara de Rubius Russell, reparou como ele estava envergonhado e achou-o incrivelmente giro. Mas depois de se forçar a concentrar e de dizer que Rubius Russell tinha outro treino mais tarde e por isso pediu para começarem o treino mais cedo. Mas ele indicou calmamente que gostaria de deixar a rapariga descansar um pouco, pois ela parecia cansada. E então, Nishina Aron perguntou-se alegremente se lhe tinham mesmo pedido para faltar ao treino. E assim, tirou uma sobremesa do cesto e ofereceu-se para começar a treinar depois de Ruby Russell provar a sobremesa, e como ela já tinha comido, iria descansar. Depois disso, Nishina Aron refletiu que sempre que vê Rubius Russell a comer, acha que ele é mesmo muito giro, porque é nestas alturas que este tipo parece ter a idade que tem, apesar de ter tido um destino difícil por ter começado a matar muito novo, e era ainda mais novo do que é agora, porque um rapaz de 13 anos empunhava uma bola do seu tamanho e lutava para não se quebrar sob a opressão da guerra. E assim ela disse que só há 2 anos é que Rubius Russell tinha estado na guerra, mas ele só confirmou as suas palavras sem jeito. E uma Nishina Aron envergonhada refletiu que não queria dizer nada, porque era óbvio que Rubius Russell não tinha boas recordações da guerra, por isso estava muito envergonhada. Mas ela admitiu que queria perguntar algo, porque durante o conflito, o Império do Vento tinha dito que não tinha nada a ver com os saqueadores na fronteira e alegou que eram pessoas famintas. Mas Rubius Russell informou que a maioria desses homens era bem treinada e ouviu a resposta de Nishin. Aron perguntou-se se ela estaria à espera de algo assim, pois era óbvio que tinham sido enviados soldados para a fronteira. Mas ouvir isso de testemunhas oculares era muito mais difícil, porque, afinal, as pessoas comuns não podiam lutar contra o Império durante tanto tempo. Mas, nesta altura, Rubius Russell admitiu que entre os atacantes também havia pessoas comuns que se tinham tornado saqueadores por causa da fome. E então perguntou a Rubius Russell se a batalha tinha sido agonizante. Mas, desajeitadamente, pediu desculpa pensando que era uma pergunta estúpida, uma vez que a resposta já era óbvia. Mas Rubius Russell admitiu que, nessa altura, os soldados sofriam claramente, mas afirmavam constantemente ter orgulho em proteger os seus entes queridos. E então Nishina Aron perguntou-se se Rubius Russell a tinha convencido de que se tratava de vítimas não intencionais e estava aparentemente a tentar confortá-la. Mas ela sabia que todos aqueles sacrifícios eram feitos por aqueles que estavam no poder, e por isso queria fazer tudo o que pudesse para garantir que esses sacrifícios não fossem em vão. E ponderou que em breve encontraria uma forma e quis descansar um pouco até Ruby Russell ter terminado. Mas no momento seguinte, assim que fechou os olhos, deu por si num local muito escuro e perguntou-se se seria a primeira vez que estaria aqui. Mas, no momento seguinte, viu as portas e ouviu-se a batida do cavaleiro, que informou que tinha trazido o homem necessário, e o desconhecido convidou-o a entrar. E então Nishina Aron, chocado com o que viu, apercebeu-se que era Rubius Russell, que era agora aquele cavaleiro, que cumprimentou o príncipe e se apresentou. E então, olhando para ele, Aiden afirmou que os rumores de que Rubius Russell tinha olhos de monstro eram apenas mentiras, pois ele tinha olhos normais. Ao que Rubius Russell Aiden Heinrich
afirmou que se Rubius Russell já não tinha razão de existir, então podia ter dado a sua vida inútil na mão, e ele concordou. E então a princesa, chocada com isto, não podia acreditar que este fosse o futuro sobre o qual tinha lido no romance. E então apercebeu-se que eram precisamente estes os acontecimentos que ela era obrigada a impedir. E o príncipe ordenou calmamente a Rubis que ficasse na vanguarda, para ele ir ter com o imperador. E ele concordou calmamente em cumprir a ordem. E então, olhando para toda a destruição à sua volta, Nishina Aron apercebeu-se que este era o futuro que não podia ser permitido. Depois, viu a imagem de um criado a informar Aiden sobre a morte de Rubis Russell durante esta batalha, e ele nem parecia estar aborrecido com uma coisa dessas. Mas ao olhar para ela, Nishina Aron apercebeu-se do pesadelo que era. Mas, no momento seguinte, os seus olhos abriram-se e viu as mãos de um homem que tentava gentilmente trazê-la à razão e lhe perguntava se estava bem. Mas no momento seguinte estava a aproximar-se de Rubis, perguntando-se por que é que as orelhas e o cabelo dele estavam agora tão intensamente vermelhos. Mas, no momento seguinte, pensando nas suas palavras, apercebeu-se de que o sol já se estava a pôr, e por isso estava literalmente em choque, sem perceber se tinha dormido durante tudo aquilo. Afinal, era suposto ter uma aula de história à tarde. E depois, lembrei-me que o Rubis Russell tinha um treino marcado para esta tarde, e, aparentemente, estava atrasado. E disse que devia tê-lo acordado. Mas Rubis Russell explicou calmamente que queria levar Nishina ao palácio, mas que ele não podia tocar-lhe sem autorização, e pediu desculpa por uma coisa dessas. E Nishina Aron sentiu uma enorme culpa, pois sabia como o treino era importante para o cavaleiro, e por causa dela, Rubis Russell tinha faltado ao treino mesmo sem avisar. E pensou no facto de as exigências do cavaleiro para os alunos serem especialmente rigorosas, e percebeu que Rubis Russell estava obviamente zangado com o seu professor. Por isso, estava decidida a ir reter com Rubis e explicar-lhe tudo. Mas, nessa altura, o rapaz garantiu-lhe calmamente que não era necessário, pois o descanso da princesa era muito mais importante do que o seu treino, e a rapariga, que estava louca e deslocada, não compreendia a razão da gentileza do rapaz, mas pediu a Rubis Russell para o avisar que o atraso era por causa dela. Mas, mais tarde, refletiu que, apesar de Rubis Russell ter concordado em contar a verdadeira razão do atraso, ela não o faria de certeza. E se Rubis Russell for severamente castigado por causa dela, é óbvio que se vai distanciar. E depois, ao repararem no estado de Nishina Aron, os criados ficam agitados e perguntam-lhe se está bem e sugerem que chamem um médico. Mas ela apenas admitiu, sem jeito, que não tinha apetite, e as criadas perguntaram-se se não seria devido ao treino intenso. Por isso, decidiram preparar um banho quente e leite morno para aliviar o cansaço, e Nishina Aron, tentando impedi-las, ponderou que tinha dormido durante toda a sessão de treino, e que agora precisava de uma ferramenta mágica que lhe fizesse voltar atrás no tempo. Mas, no final, as criadas estavam com tanta pressa que empurraram o cavaleiro Hilton e ordenaram-lhe que saísse do caminho. E ele caiu no chão de surpresa. E ao olhar para esta imagem, Nishina Aron pensou que, de facto, as suas criadas eram invulgarmente fortes e que ela nem sequer sabia disso. Mas depois, lembrou-se que Sir Hilton estava a chegar do campo de treino e perguntou-lhe com entusiasmo se tinha visto Rubis Russell, e explicou que ele estava ausente hoje, mas que estava no treino da tarde, e admitiu que era por causa dela. E depois, Knight admitiu que também achava estranha a ausência de Rubis Russell, porque nunca tinha faltado ao treino, e a rapariga só perguntou se Rubis Russell tinha sido castigado. Mas ele explicou calmamente que outro cavaleiro estava encarregue do castigo. E então, Nishina Aron, loucamente desagradado, afirmou que Sir Hilton tinha simplesmente tido de interferir, e perguntou-se o que deveria fazer, e, literalmente, não conseguia acreditar que, por causa de um erro destes, a sua relação chegaria ao fim, e que agora tudo seria exatamente como tinha visto no seu pesadelo. Mas, nessa altura, Sir Hilton explicou que a princesa não precisava de se preocupar, pois Rubis Russell não tinha sido muito castigado, e tudo o que ele tinha de fazer era correr 30 voltas à volta do campo de treinos, e nem sequer considerava isso um castigo. Mas o assustado Nishina Aron, lembrando-se do seu estado após 2 voltas, apercebeu-se de que era de facto um pesadelo, especialmente porque, devido a tal castigo, Rubis Russell podia até ser privado do jantar.
E tão entusiasmada, a rapariga perguntou se Rubens Russell já tinha completado o seu castigo. Mas Hilton explicou calmamente que, enquanto vinha para cá, Rubens Russell já tinha completado a 27ª volta. E que, se não estivesse magoado, estaria bem e já devia ter terminado. Mas Nishina Aaron, preocupada, perguntou o que é que ele queria dizer com a possibilidade de Rubens Russell estar magoado. E Hilton explicou calmamente que, se a força física se esgotasse, Rubens poderia ter entrado em colapso por excesso de esforço, mas como ele é um verdadeiro monstro, a princesa não tinha nada com que se preocupar. E depois, ela insistiu que tinha de ir ver Rubens Russell imediatamente. E então lembrou-se do que Carlos estava sempre a dizer ao seu professor de filosofia. Porque ele tinha lhe explicado que um monarca não devia pedir desculpa aos outros por cada erro e baixar a cabeça aos seus subordinados. Mas Nishina Aaron nunca tinha sido um monarca, e ela não via Rubens Russell como um subordinado ou abaixo dela, e por isso apresentou as suas sinceras desculpas pelo castigo que ele teve de suportar, e refletiu que o poder nunca deveria ser mais importante do que a vida. E pensou no facto de ter querido pedir desculpa ontem, mas como Hilton estava muito preocupado, impediu-a. Mas nesta altura, não menos perturbado por tal comportamento, Rubens Russell explicou sem jeito que a princesa não devia pedir-lhe desculpa por uma coisa destas. A princesa não compreendia por que é que o homem tinha sido tão amável com ela, e pensou que, antes, tinha querido pedir desculpa a Rubens de joelhos, mas que ele teria ficado ainda mais confuso, pelo que mudou de tática. E depois de olhar para o rapaz, perguntou-lhe se tinha a certeza de que não estava magoado, mas ele apenas desviou o olhar, sem jeito, e garantiu-lhe que estava bem. Mas Nishina Aaron lembrava-se bem do que o cavaleiro Hilton tinha dito sobre Rubens Russell ter caído e se ter magoado. Por isso, agora suas feridas podiam estar escondidas debaixo da roupa. Por isso, pediu a Rubens Russell que se sentasse um pouco. Depois disso, pediu desculpa à frente, tirou-lhe os sapatos e mandou-o ficar quieto. Depois, tirou-lhe a perna das calças e viu que tinha uma ferida e não podia acreditar que ele pensasse realmente que estava bem, porque a ferida era muito grave e podia provavelmente doer muito. Mas Rubens Russell Woods afirmou sem jeito que não era nada de especial, porque a ferida iria sarar sozinha passado algum tempo. Mas Nishina Aaron estava inflexível e, por isso, abriu a pomada que tinha preparado com antecedência e disse que iria aparecer uma cicatriz no local da ferida e perguntou se Russell estava disposto a assumir a responsabilidade por ela. E Rubens Russell apenas se desculpou com culpa, o que deixou Nishina Aaron ainda mais inquieto. Depois disso, ela tratou gentilmente a ferida do rapaz e afirmou que ele devia ter lhe dito que se tinha atrasado por causa dela, pois tinha prometido fazê-lo mais cedo. Mas Rubens Russell limitou-se a assegurar-lhe calmamente que não havia necessidade disso, pois o castigo não era demasiado severo. Mas Nishina Aaron, descontente, não compreendia por que razão Rubens Russell era tão amável. E ficou muito zangado por ele ter sido castigado por princípio, pois toda a gente à volta sabia que ele não era pessoa de se atrasar sem motivo, e pensou que ela devia fazer algo semelhante à perna de Sir Richard, que o tinha castigado. Mas, perante tal sugestão, Rubens Russell apenas se riu e voltou a dizer à princesa que ele estava mesmo bem. Mas, nesse momento, a rapariga teve subitamente uma forte dor de coração, e, assustado, Rubens Russell levantou-se imediatamente e perguntou-lhe se estava doente. Mas Nishina Aaron admitiu que, na verdade, o seu coração não conseguia aguentar, porque Rubens Russell estava a sorrir de forma demasiado bela. Depois, ao olhar para a cara dele, apercebeu-se imediatamente de que tinha envergonhado este homem. E ele tinha um comportamento tão doce que ela nem sequer conseguia imaginar na história original. Porque o original dizia que nunca ninguém tinha visto Rubens Russell sorrir. Mas afinal ele conseguia fazê-lo, e era muito bonito. E no momento seguinte pensou que talvez fosse a única pessoa que o tinha visto assim. E refletiu freneticamente que estava contente por ser a única, mas que tinha uma pena louca de Rubens Russell, porque ele ainda era considerado um cavaleiro sem emoções. Mas admitiu que era muito egoísta se ainda quisesse ser especial para Rubens Russell. Mas, ao aproximar-se dela, o rapaz preocupado perguntou o que se passava com Nishina, porque ela parecia estar a ser incomodada por alguma coisa. E então ela não podia admitir que a culpa era toda de Rubens Russell, porque ele era demasiado simpático e também muito justo e sincero.
Mas então, o cavaleiro desajeitado lembrou à protagonista que ela ainda estava a segurar a sua mão. Mas Nishina Aaron deu-lhe uma condição. Ela largaria a sua mão se ele prometesse sorrir de vez em quando no futuro. E depois de ele ter feito essa promessa, ela cumpriu a sua parte do acordo. Passado pouco tempo, Nishina Aaron encontrava-se no seu quarto e olhava para as criadas, perguntando-se onde estariam as coisas que lhes tinha pedido para trazer. E quando uma enorme pilha de cartas de Nishina Aaron apareceu à sua frente, era a altura de sofrer, porque esta pilha era inteiramente composta por convites para o banquete. Depois, perguntou quantos convites tinham chegado num mês, e a criada explicou que tinha escolhido apenas os convites que as raparigas tinham enviado antes da cerimônia de passagem de idade. Depois, Nishina Aaron pediu a Alice que escolhesse 2 tipos de papel e lhe o trouxesse, porque queria usar tipos diferentes para a rejeição e para o convite para a festa do chá. Quando a empregada saiu, Joey reparou que Nishina Aaron estava um pouco confusa, apesar de não ser obrigada a fazer tal coisa até a cerimônia de passagem à maioridade. E depois, sem jeito, pensou no facto de que, antes, nem sequer suspeitava que uma coisa destas pudesse acontecer. E Hilton só se alegrou com o facto de a sua princesa ter crescido muito depressa e ter decidido organizar a sua própria festa de chá. Nesta altura, Nishina Aaron lembrou-se que a mãe lhe tinha recomendado que fizesse uma festa de chá com jovens da sua idade antes de conhecer as senhoras mais velhas. E embora soubesse que a mãe estava preocupada, dada a sua falta de experiência social, não queria fazer esta festa de chá de qualquer forma, porque era demasiado pesada para ela. Mas, mesmo assim, até esta festa de chá poderia mudar o seu futuro, por isso estava determinada. E então, Joey e Hilton comentaram que os convidados para esta festa de chá seriam muito honrados, pois era a primeira festa de chá na vida da princesa. Depois, o cavaleiro perguntou quantas pessoas ela tencionava convidar para a sua primeira festa de chá, e Nishina Aaron admitiu que queria começar com 4 pessoas, porque era a primeira vez que organizava um evento deste gênero. Depois disso, Hilton perguntou se Nishina Aaron já tinha pensado em quem queria convidar de entre os convidados, e então ela pensou no facto de que, devido à sua excitação, tinha ficado acordada toda a noite e consultado todo o tipo de documentos para escolher os melhores candidatos. E lembrou-se que, no seu império, apenas a pessoa mais notável pode tornar-se herdeira da família, e que o gênero e a antiguidade não têm qualquer influência nisso. E apesar de a senhora que queria telefonar e o protagonista não terem nada a ver com política, também tinham todas as hipóteses de se tornarem chefes das suas famílias, pelo que era necessário escolher os mais capazes. E na festa de chá de Melissa Nishina, Aaron tem de encontrar os aliados necessários, e nas festas de chá dela, Aaron tem de dar ao seu irmão novas forças para o apoiar no futuro. E assim, a rapariga estava determinada a pôr o seu plano em ação, e nesse preciso momento, a criada chegou, trazendo todo o papel necessário para as cartas. A protagonista avisou que, assim que terminasse as cartas, teria de ir a um sítio e convidou-a a ir com ela. E ela própria pensou que só precisava de fazer um bom presente para o seu mentor. Como resultado, pouco tempo depois, Nishina Aaron foi para a cozinha e cozinhou. E a empregada, entusiasmada, pediu que o trabalho lhe fosse entregue, pois a princesa não tinha necessidade de fazer uma coisa daquelas. Mas Nishina Aaron estava inflexível, pois sabia que não fazia sentido ter guloseimas que ela própria não tivesse feito, pois Rubis Russell tinha sido castigado e até ferido por sua causa, e tal coisa não podia ser perdoada só porque ela lhe tinha dado a sobremesa. E então, apercebendo-se da motivação de Nishina, a rapariga decidiu ajudá-la e explicou-lhe que a personagem principal estava a fazer um pouco mal e que a massa não devia ser batida e devia ser misturada com cuidado. E assim, quando a rapariga lhe disse e mostrou também com um exemplo como fazê-lo corretamente, saiu uma massa deliciosa, que foi loucamente surpreendida pela princesa. E perguntou-se onde é que Alice tinha aprendido aquilo, mas ela explicou calmamente que nunca tinha aprendido nada disso. É que a sua família era pobre, e por isso, apesar de ela ser uma aristocrata, se não tivesse aprendido a cozinhar, eles não teriam nada para comer. Mas ela tinha a impressão de que a maior parte do salário da rapariga ia para a sua família noutro país. Por isso, pensou que talvez devesse contratar a rapariga como pasteleira para aumentar o seu salário. Mas talvez isso fosse demasiado pesado para ela.
Nessa altura, Alice anuncia calmamente que está contente por poder ajudar Nishina e que gostaria de fazer o seu melhor para ajudar e ser útil também no futuro. E depois, pensando, Elisaveta perguntou se também podiam fazer bolachas não doces juntas. E explicou que gostaria de dar essas bolachas ao seu irmão. E depois, Alice anunciou alegremente que isso não seria problema e que teria todo o gosto em sugerir uma receita deliciosa para a personagem principal. Mas no final, passado algum tempo, ao olhar para o que tinham recebido, o protagonista pensou que talvez não fosse assim tão mal, e pediu a opinião do chefe, e estava prestes a confessar que não tinha mesmo muito bom aspecto, e que os biscoitos eram pouco comestíveis. Mas um olhar assassino mandou o homem ter cuidado com as palavras, e ele informou a princesa de que o seu trabalho não era assim tão mau. E então ela brilhou literalmente e decidiu tentar fazer bolachas da próxima vez. Alice explicou alegremente que a próxima bolacha demoraria menos tempo e o resultado seria muito melhor. Mas, depois de a personagem principal já ter colocado todos os biscoitos num saco para ir ter com o irmão, a empregada expressou a sua esperança de que Nishina Aaron conseguisse transmitir os seus sentimentos através dos biscoitos. No final, um pouco mais tarde, o seu assistente bateu à porta do quarto do príncipe para o avisar que tinha uma visita. E segurando o saquinho, admitiu que tinha feito os biscoitos especialmente para o irmão e que não eram doces, pelo que ele devia gostar deles. Mas o rapaz apenas se perguntou, com má vontade, se a personagem principal lhe tinha trazido bolachas porque ela lhes tinha acrescentado algo. E depois ficou chocada, sem perceber que o irmão suspeitava mesmo que ela a tinha envenenado, pois claro que ela sabia que o irmão não ia ficar contente por a ver, mas não podia mesmo prever tal acusação. E eu não percebi o que se estava a passar. E se era porque a imperatriz estava morta, e todos os vassalos tinham virado as costas ao jovem, e por isso ele pensava que a existência dela o ameaçava, ou simplesmente odiava-a o suficiente para questionar tudo o que ela fazia. E então o príncipe virou-se para Oscar e pediu-lhe que acompanhasse a irmã e avisou-o para não deixar entrar mais ninguém sem a sua autorização. E então Nishina Aaron refletiu que estava disposta a sofrer para compreender o irmão, mas isso não significava que não estivesse completamente ressentida com ele, porque se já tinha acontecido assim, não havia necessidade de criar memórias felizes com ela. E ele não devia ter sido tão afetuoso e carinhoso com ela em criança, porque não devia ter se tornado importante para ela desde o início. Por isso, pediu ao Oscar que esperasse e avisou o irmão que a conversa só demoraria uns minutos. E aproximando-se do irmão, tirou uma bolacha e explicou que queria resolver o mal-entendido agora. Comeu-a calmamente e perguntou a Aiden se podia provar a bolacha, depois de provar que não estava envenenada. Olhou para ele e pediu desculpa por ter interrompido, e depois ia-se embora. Mas, com um último olhar para trás, pensou para si própria que, provavelmente, Aiden deitaria fora as bolachas que ela fizera, mas não havia nada que ela pudesse fazer, sobretudo porque só lhe queria dar alguma coisa. No final, enquanto caminhavam, o Oscar pediu desculpa pela sua insolência e deu um conselho à rapariga. Se ela gostava mesmo do irmão, não devia ter se aproximado dele, porque ele já tinha passado por muita dor e sofrimento. Mas, para a surpresa de Oscar, não foi repreendido, e Nishina Aaron agradeceu-lhe calmamente por ser tão leal ao seu irmão, mas avisou-o de que não podia satisfazer o seu pedido. E confessou que queria muito voltar a aproximar-se do irmão, como antes. Depois despediu-se porque estava atrasada para a aula e saiu. E depois, um Oscar embaraçado refletiu que era provável que Nishina estivesse a passar por muita coisa, tal como o seu mestre, e que eram muito parecidos. Finalmente, a caminho do campo de treinos, Nishina Aaron estava a pensar no que fazer se Rubius Russell continuasse a recusar os seus biscoitos, porque antes tinha a certeza de que tudo parecia bem, mas, ao lembrar-se do que tinha cozinhado, pensou que os tinha deitado fora. Mas Rubius Russell não era o tipo de homem que expressasse abertamente o seu desagrado, mas algo assim poderia envergonhá-lo. Por isso, pensou que seria melhor comer ela própria a bolacha que tinha falhado e fazer-lhe uma nova. E provavelmente devia ter pedido a um pasteleiro, e assim teria ficado delicioso. Mas nesse momento, enquanto ela estava a refletir profundamente, Rubius Russell aproximou-se de repente e cumprimentou a princesa, fazendo com que ela ficasse muito assustada. A protagonista apercebeu-se então de que teria de deitar fora as bolachas, mas apenas se perguntou, sem jeito, se seriam as bolachas que ela tinha feito.
Mas, no momento seguinte, ela tirou as bolachas com medo e disse ao Rubis que as bolachas não tinham sido feitas para ele, pois não conhecia outra forma de convencer o rapaz a não as comer. Mas depois, sem jeito, apercebeu-se da estupidez do seu comportamento, porque depois de uma coisa destas, podia haver um enorme mal-entendido entre eles que ela queria evitar. Então, ela admitiu que tinha feito estes biscoitos para dar ao Rubis, mas como era a primeira vez que os tinha feito, a forma e o sabor eram estranhos. Mas nesse momento, o rapaz confuso perguntou se os biscoitos tinham sido feitos especialmente para ele. E Nishina Aaron admitiu que Rubis Russell tinha sido recentemente castigado e magoado por causa dela. Por isso devia ter pedido ao pasteleiro para cozinhar alguma coisa. Como tinha sido ela a cozinhar, não resultou. Mas pediu a Rubis Russell que lhe dissesse exatamente o que queria comer. Mas em vez de pedir o que quer que fosse, apenas estendeu as mãos à personagem principal, pedindo-lhe que lhe desse os biscoitos que tinham sido feitos para ele. Mas ela apenas gritou sem jeito que o que tinha feito não era comestível. Mas ao olhar para a cara de embaraço de Rubis, ela não aguentou e deu-lhe os biscoitos, afirmando que lhe ia dar aqueles biscoitos de qualquer maneira desde o início. Mas no segundo seguinte, apercebeu-se que, por causa da cara de embaraço dele, tinha dado um biscoito que não queria dar. Mas seria indelicado da parte dela pedir-lhe de volta, porque depois haveria mais mal-entendidos entre eles, e a situação pioraria. Por isso, olhando para o Rubis, pediu-lhe para não se obrigar a comer as bolachas se não gostasse delas. Mas o rapaz informou com um sorriso que Nishina não se devia preocupar tanto porque os biscoitos eram mesmo bons. E depois, olhando para ele, a rapariga sentiu-se estranha, pois embora não tivesse a certeza de que Rubis Russell não a mataria no futuro, quanto mais se aproximava dele, mais depressa a sua vigilância enfraquecia, e ele chegou mesmo a parar a sua consolação. Mas, no momento seguinte, reparou que uma folha tinha pousado na cabeça do rapaz, enredada no seu cabelo e que não estava prestes a voar para longe. E por isso, ela pensou se poderia guardá-la, mas depois meteu imediatamente a mão no cabelo dele para sacudir a folha. Mas apercebeu-se logo que tinha sido muito mal educada, e por isso estremeceu e tentou justificar-se perante Rubis. E confessou que o rapaz era tão bonito que nem a folha se queria desprender do cabelo do jovem, e explicou que ia apenas escová-lo. Mas o rapaz envergonhado que estava a arranjar o cabelo tranquilizou Nishina, dizendo-lhe que estava tudo bem, e ela perguntou-se se Rubis Russell já a tinha convencido 2 vezes hoje de que ele estava bem. Mas seria melhor se ele lhe dissesse a verdade em vez de mentir. Mas, depois disso, ela pensou no facto de que talvez estivesse mesmo tudo bem, e por isso perguntou se podia tocar um pouco mais no cabelo de Rubis. E, surpreendentemente, ele concordou. E assim, ela estendeu suavemente a mão e começou a passar a mão pelo seu cabelo prateado e macio, pensando que, naquele momento, era como se todas as suas dificuldades estivessem a desaparecer. Depois começou a pensar no facto de que este método de alívio do stress parecia ter um nome de que não se lembrava. Mas depois, apercebeu-se que se chamava terapia animal, ou a chamada cura. E então pensou que Ruby Russell era perfeita para o papel da coelha gira. Mas, nesse momento, o rapaz reparou que Nishina Aaron estava obviamente preocupada com alguma coisa, e confessou que lhe tinha acontecido algo muito deprimente hoje. Mas Rubis estava a fazê-la sentir-se muito melhor. Por isso perguntou se também podia tocar um pouco no cabelo do rapaz depois do treino. E ele deu o seu consentimento, embora com grande embaraço. No final, passado algum tempo, as criadas vestiram a protagonista com roupas adequadas e convenceram-na de que não tinha de se preocupar com nada, porque, embora sempre tivesse sido bonita, hoje a sua beleza era especialmente deslumbrante. Mas, a contragosto, não percebia o que havia de tão especial nesta festa de chá, se todos à sua volta estavam tão entusiasmados com o evento. Depois, olhando para as suas criadas, perguntou-se se estariam mesmo a chorar por ser hoje a sua primeira festa do chá e pensou que estariam mesmo entusiasmadas. Mas, nesse momento, Hilton falou.